Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu estava morrendo de saudades com vocês. Temos um programa totalmente especial, com uma história sensacional para contar para vocês. Porque afinal, gente, estamos aqui reunidos para contar histórias, tá bom? Então, gente, eu quero que você sente aí, pega o seu Guaraná Zero, pega ali o seu pãozinho com requeijão e venha curtir conosco essa viagem. Um programa que traz muita informação, você assiste na net ou na televisão. O Lucas Ribeiro vai apresentar. Pensa Corre Kids Games. Assista Corre Kids Games. Pensa Corre Kids Games. Estou aqui com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Caio. E aí, Caio? Primeira vez juntos aí em 2025. Se apresenta pra galera aí, Caio. Meu nome é Caio. Bora falar um programa aí especial, já revelando o tema. Vamos falar hoje de pra mim, o maior herói da história do Brasil, Ayrton Senna da Silva, ou Ayrton Senna do Brasil, como é mais conhecido. Ayrton Senna do Brasil. Gente, quando a gente fala de Ayrton Senna, eu tenho 40 anos. Isso remete a muitas lembranças. Muitas lembranças. Lembrança de um Brasil ainda frágil na democracia, lembrança de um Brasil frágil em muitas outras partes. Aí nasce um cara, e esse cara vem, através do esporte dele, né, Caio? Que é a corrida, transforma e marca gerações. Só de falar dele, eu fico emocionado, dá vontade de chorar. Tô te achando meio boiola hoje, hein? Então, eu vou deixar para essa parte, Caio. Caio, conte para nós um pouquinho do que você manja aí de Ayrton Senna. Eu costumo dizer que eu tenho duas frustrações na minha vida, né? Eu tenho 31, vou fazer 32 anos agora em abril. Se quiserem me mandar presente, aceito. Brincadeira da parte. Eu tenho dois grandes ídolos que eu não vi eles competirem. O Zico e o Senna. O Senna morreu em 1º de maio de 94, infelizmente, né? A gente queria que ele não Dia do trabalho, né, Caio? Aquele dia triste. Só que eu nasci no dia 13 de abril de 1993, então eu vi muito pouco, assim, e não lembro de nada do Senna, assim. Minha mãe colocava eu pra ver a corrida, mas eu não lembro. Bebê, né? Bebê não sei, não tinha condição, né? Realmente. Mas, assim, eu cresci sabendo da história do Senna, sabendo o quão grande ele era, com o legado dele, então... E tem toda a questão, assim, né? Eu sou corintiano, né? Vocês podem ver aqui a camisa, né? Então o Senna era corintiano, então ele sempre é homenageado pela fiel torcida. Sim. Então pra gente corintiano ele é um pouco mais especial até, né? Porque é um dos nossos, né? Sim. Então ele deixou um legado assim gigantesco pro... Eu não diria só pro automobilismo, mas pro Brasil mesmo, porque o brasileiro ele tem aquela coisa de ele ser meio derrotado, dele não ser muito de, pô, eu quero ganhar, eu quero ser o melhor. O Senna não, ele fala, eu sou o melhor, eu sou bom mesmo, eu vou competir, eu vou ganhar de você, no limite ali do que era legal, porque o Senna não era um santo, tá? Ele era um herói, não era lá. Não mesmo. Ele não era aquele herói limpinho, né? Ele não era um Superman. Ele era, às vezes, meio justiceiro, meio nessa linha. Ele tinha os dias de vilão dele também. Sim. Dias de luta, dias de glória. Como todo grande personagem, né? A gente vai falar bastante, assim, sobre... Vamos falar aqui o trabalho brilhante que a Netflix fez sobre a série do Senna. Espetacular. Já vamos avisar aqui, tá? Se você não viu a série do Senna, primeiro, você tá vivendo errado, vá ver a série do Senna. Muito errado. Muito errado. Boa. Falei pra esse aqui, ó, vai lá, assiste. Ele assistiu chorando todos os episódios. Chorei, gente, do começo ao fim. Eu sou fãzaço declarado do Ayrton Senna. O que o Caio contou, olha só como é que é as coisas. A forma que o Caio falou emociona. E ele nem viveu. Imagina quando quem viveu começa a falar. A voz começa a embargar. Gente, é muito difícil falar desse cara porque esse cara, ele é gigante. Esse cara é gigante, cara. É complicado, assim. Eu queria realmente ter visto ele. Eu queria ter, tipo assim, uns 6 anos a mais. Que aí eu lembraria, assim, mesmo de garotinho, assim, com 7, 8 anos, eu lembraria dele. Mas, né, assim, um pouquinho atrasado. É engraçado de você falar do Zico. Eu vi o Zico jogar. Eu sempre gostei de futebol, desde que eu tenho, por consciência, assim, 4, 5 anos de idade. Eu vi o Zico jogar e eu tenho uma boa notícia pra você. Ele jogava muito mesmo, viu, Caio? Ele era tudo aquilo e muito mais. Vou falar uma opinião polêmica. O Zico é muito, mas muito melhor que o Maradona. Não tem nem discussão. Na época já existia esse debate de Zico versus Maradona. Há quem diga que o Zico ele é melhor que o Messi? Ah, não, aí ele extrapolou. Não, que o Messi não. Há quem diga. Infelizmente. Há quem diga. Mas independente. Mas que o Maradona, sim. Mas independente. Quando o Caio ele cita isso, gente, é engraçado de você ouvir isso num programa desse, né? Porque geralmente a gente gosta de falar de videogame, falar de umas coisas, mas o tipo de informação que a gente quer trazer pra vocês hoje, gente, é totalmente especial, porque a gente tá falando de um cara que, assim, ele levantou a bandeira do Brasil
E naquele tempo era muito difícil isso acontecer, cara. O Brasil sempre era conhecido por causa de samba. Em 94, o Brasil não tinha ganhado ainda o seu tetracampeonato, mas o Brasil era trimundial, o Brasil era reconhecido por causa do Santos. Ele fala do Corinthians, mas o Santos, que o mundo inteiro conhece por conta do Pelé, exatamente por conta do Pelé. Mas até então não tinha um brasileiro que tinha levantado, como fez o Pelé lá atrás, quando ele dedicou lá os 1000 gols às crianças, né, desejando que o Brasil fosse o país que melhorasse. E o Ayrton Senna, gente, ele teve alguns feitos que marcou aquela geração, ele marcou a geração que veio pós ele e continua marcando e marcando gerações. Tem pilotos que vão falar dele, os pilotos choram. Por quê? Porque ele é o maior de todos os tempos. Se você falar de resultados, ele foi tricampeão mundial, ele teve muitos recordes. Foi mudada a regra da Fórmula 1 por causa dele, como o Caio fala. Botaram ele na beliche, vamos dizer assim. Levaram o Ayrton Senna, gente. Começa contando para o nosso telespectador qual a experiência que você teve de assistir o documentário do Ayrton Senna, que acredito eu que você já tinha uma visão dele antes. Sim. Você vendo ali a história ali acontecendo, tudo bem, teve algumas coisas ali que a gente vai falar sobre polêmica vazia não, polêmica e muito cheia, mas assim, a trajetória dele ali foi muito bem executada. O que você pode trazer para o nosso telespectador, cara? A série não é perfeita, tá? Ela conta uma boa história, mas ela deixa uma parte da história de fora, por decisões da família do Ayrton Senna. Depois a gente entra nesse detalhe, nesse mérito. Mas, via de regra, assim, eu recomendo, assim, se você viu a série, veja a série sobre os bastidores da série também, que é muito interessante, que eles mostram o desafio, assim, de CGI que eles tiveram, por exemplo. Como é que a gente vai fazer Barcelona... o circuito da Catalunha aqui onde a gente está na Argentina, como é que a gente vai fazer Mônaco, como é que a gente vai fazer tal lugar, como é que a gente vai fazer a chuva. Era um desafio técnico muito grande para fazer a série, de parte de CGI, parte de roupas. Por exemplo, eles construíram os macacões dos pilotos de todas as equipes para ser o mais imersivo possível. Então, tecnicamente, assim, essa série ela é impecável. Que demais! Ela tem alguns problemas de roteiro que a gente vai entrar mais para frente. Sim. Mas em termos de emoção, assim, de entregar a história do Senna, explicar o que é o Senna para uma nova geração, eu acho que ela faz um trabalho magistral. Assim, a Netflix realmente ela entregou uma obra. Eu acho que ela não é prima porque ela precisa ser mais precisa em relação à história do Ayrton Senna. Ela é uma quase prima. É porque ali, cara, eu acredito que assim... Mas aí não é culpa da Netflix, né? É culpa da família do Senna. Quando você vai fazer, exatamente o que eu ia falar, quando você vai fazer uma obra dessa, gente... dessa magnitude, você esbarra em algumas questões. Às vezes tem questões que a família não quer trazer à tona. Às vezes tem histórias muito mais surpreendentes e a família ela dá uma brecada. Como, por exemplo, se a gente for contar a história da Xuxa e Adriane Galisteu, não é só aquilo que estava na série. Nós sabemos, eu sei muito bem porque a gente viveu aquele tempo. Entendeu? Mas eles minimizaram ali a Galisteu, colocaram ali quase um lance do Ayrton Senna, mas não, ele realmente amou muito ela. Tinha várias declarações de época, eles apareciam junto no Faustão. Existem algumas outras informações que quem viveu a época sabe, que não trouxe na série, mas por questão de desejo de família. Mas assim, para você conhecer a história do Ayrton Senna ali, você já tá bem abastecido pelo que você vê na série. Você já tem uma grande base, assim, lógico, vai ter uma coisa ou outra que você não vai saber, mas eu senti falta, assim, um pouco de mostrar o ano de, assim, 90 e... Se eu não me engano, acho que o time skip que tem é de 93 para 94, né? Sim, sim. Cara, 93 foi um ano que, assim, o Senna barbarizou a Fórmula 1. Sim, ele não foi campeão mundial, mas, assim, ele fez corridas melhores do que quando ele foi campeão mundial. Dele, segundo ele mesmo fala. Ele tava na melhor época da vida dele, assim, foi inexplicável ele não ter ganho o título, sinceramente. E aí ele... aquela McLaren já não era lá aquelas coisas, né? Já não era. Ele corria num carro que, tipo assim, era um Tire 3, gente. Quando você vai falar qualquer coisa de desempenho, existe o Tire 0, o Tire 1, o Tire 2. O carro da Ayrton Senna, a McLaren em 93, já era um Tire 2, vai pro Tire 3. Já era um carro bem defasado. Aí você vê outros carros, a Williams era muito forte, a Ferrari estava mais ou menos, a Benetton estava crescendo. Então, assim, o que o Ayrton Senna fazia com o carro era puramente braço, gente. Braço e técnica. E ele forçava muito o carro. Tanto que ele é um dos pilotos que mais tinha corrida terminada por causa de carro quebrado.
Na época também a mecânica era bem mais rudimentar, né? O carro quebrava bastante. Inclusive, o acidente fatal dele é uma quebra do carro, tá? Tem umas teorias malucas de cara que acertar no tiro nele. Mas assim, gente, é maluco, tá? O cara pra acertar aquele tiro tem que ser o sniper divino. Não tem como. O carro dele, infelizmente, tiro do carro 280, 330 por hora. Enfim, tem cada doideira na internet, mas... infelizmente, foi uma quebra mesmo. A peça do carro dele quebrou, aí quebrou a barra de direção, ele não... Colisão a cabeça, traumatismo craniano, né? Ele, infelizmente, faleceu dessa forma. Mas, assim, em termos de contar a história dele, é muito bom, assim, porque ela pega, assim, ele lá no kart, aí você via que, pô, ele era especial, assim, ela já olhava e falava, pô, esse moleque é rápido, esse moleque é bom. Pai dono de fábrica, de carro, né? Aí, assim... Já tinha uma ligação direta ali, né? Eu gostei, assim, que eles não tentaram reescrever a origem do Senna, colocando ele como um cara pobre, de família humilde. Não, ele não era. O pai do Senna tinha uma certa condição social, tinha um dinheiro. Assim, porque, gente, piloto pobre é muito difícil. A Fórmula 1 é um esporte caro, é um esporte de elite. É uma coisa de um pobre jogar tênis. Entendeu? Não tem como. Não tem essa de que assim, ali é coitadinho, pobrinho. Não, a galera ali tem dinheiro. E se não tem tanto dinheiro assim, arranja patrocínio. Porque se o cara vê que alguém é muito especial ali, o cara patrocina. O Sérgio Pérez, por exemplo, é um exemplo. Ele não é piloto milionário, assim, hoje né? Porque correu muitos anos na Fórmula 1, mas sim, ele tinha patrocínio de várias empresas mexicanas, né, por trás. Sim. Era, quero ter um mexicano na Fórmula 1, então o cara tacava dinheiro nele. Engraçado que o México tem tradição na Fórmula 1, né? O Sérgio Pérez ganhou algumas corridas, foi bem, mas depois saiu chutado da Red Bull que não estava entregando, não. O cara tinha o melhor carro do grid e ficava em 7º, 8º, 10º, aí não dá, né? Aí você vê o Senna com o carro, muitas das vezes inferior. O Senna só foi conseguir fazer uma corrida boa, gente, com um carro bom, quando ele foi para a McLaren e ali lá, depois de muitos ajustes. Pessoal, agora nós vamos entrar na parte técnica da questão, né? Vou deixar para o Caio estar falando isso daí. Caio, na sua visão, o início da vida do Senna na corrida, até ele chegou, a briga lendária com o Prost, e eu acho que vai dar lágrima esse bloco aqui, hein? Vai ser difícil segurar a emoção. É muito legal, assim, os primeiros anos dele, porque acaba acontecendo uma situação... Eu não sabia disso, tá? Que ele foi casado, né, com uma moça, é aquela coisa, casou... Muita gente foi pegando de surpresa que você... Eu sabia, mas muita gente sabe, eu não sabia. Aí, acaba acontecendo uma situação que meio que a moça dá um ultimato nele, ou eu ou o carro. E, infelizmente pra moça, mas pro bem da nação, ele escolheu o carro, né? Continuou correndo. Posso dar uma dica pra galera aqui? Uma dica pra você do Comic Game, gente. Se você arrumar uma pessoa, essa pessoa tem que acompanhar o teu sonho. Ela nunca pode se colocar entre seus sonhos. Se não for uma pessoa pra caminhar com você, dá um abraço, desejo tudo de bom e acelera que nem o Ayrton fez. O Ayrton acelerou a quinta, meteu baixo. A quinta não, botou a sexta e foi embora. Deu tchauzinho na reta e tudo. E assim, tem algumas histórias que vai contando, né, que você vê que são meio surreais, que hoje não aconteceria. Não, mesmo. Tem um episódio que ele tá com um problema no carro, que o carro fica superaquecendo o motor, ou não tá aquecendo o suficiente. Aí ele faz o quê? Ele bota uma fita ali pra tapar a saída de ar do motor. Né? Digamos assim. Pro motor aquecer o silver tape. Isso, ele bota uma silver tape. Aí o que esse maluco faz? Isso é real, isso aconteceu. Isso é real, gente, isso é real. Ele deixa a fivela mais solta, aí ele vai na reta assim, ó, com a mão aqui, tentando tirar a fita. E ele tem 4 segundos pra fazer isso, que é o tempo que ele passa na reta. E ele consegue. O mais absurdo é que ele consegue e ganha a corrida. Então, o Senna, ele era meio maluco, assim, nesse nível. Só que ele era muito bom. Ele era muito acima dos outros caras. Ele tem uma rivalidade lá com o argentino lá nas fórmulas de acesso, assim. Ele ganha do argentino, graças a Deus. Era Fórmula 3000, né? Alguma coisa assim, era alguma coisa assim. Ele ganha do argentino, graças a Deus. Obrigado, Senna, por isso. Ganhar é sempre bom, mas de argentino é sempre melhor. E aí ele ganha do cara. E aí, quando ele vai pra Fórmula 1 assim, ele passa alguns anos na... Caraca, esqueci o nome da equipe agora. Lotus. Na Lotus. Pode esperar, retomar aqui. Ele passa alguns anos na Lotus. Era um carro bom, tá? Não era top tier, assim, mas era um carro decente. Só que assim, você tem um carro bom, não o melhor carro, com o melhor piloto, ele vira o melhor carro. Então, o Senna quase ganhou o campeonato de 86, acaba não conseguindo. Ele vai para a McLaren. Isso porque no primeiro ano dele na Lotus, gente,
Eu acho que ele tem 3 vitórias e chamou a atenção de todo mundo. Ele chegou com o pé na porta na Fórmula 1, assombrando. Sim. E aí quando ele vai pra McLaren, assim, ele já... Acho que é 87, né? Se eu não me engano. Que ele 80, eu acredito que é 87. Aí já em 88 ele já é campeão na McLaren, né? No primeiro ano. Em 89 ele é roubado. Foi roubo, tá, gente? Roubaram o Senna em 89, era pra ele ser tetra seguido. Até hoje eu tô bravo com isso. É porque a questão é o seguinte, gente, quando a gente fala disso daí, o Ayrton Senna, ele tinha uma forma de correr muito agressiva, né? Ele era muito dinâmico e muito destemido. Ele acelerava. Se a pessoa não saísse da frente com o carro, ele passava por cima, gente. Então, o que aconteceu? Um rival dele, o Alan Prost, que já estava ali na fase velha pro final da carreira, já faziam parte da mesma equipe. Só que todos os mecânicos, isso, gente, não é só por causa de Netflix, tá? Da série. Isso era uma coisa que acontecia. O Ayrton Senna, ele fazia questão, cara, de participar de tudo o que acontecia no carro. Porque ele sabia exatamente o que acontecia com o carro dele. Ele sabia do motor, válvula, injeção, ele sabia de tudo. Até a parte aerodinâmica do carro, ele dava palpite. O carro dele era um pouco diferente do Prost. Por quê? Porque o Prost não tinha, apesar de ser um piloto muito bom, mas ele não tinha essa desenvoltura técnica como tinha o Senna. Então o Senna conseguia deixar o Prost muito para trás. Quando acontece essa treta deles, porque o Prost achava que o Ayrton Senna ele era beneficiado pela equipe. Só que não. Eles exerciam a mesma função, só que o Ayrton Senna ele ia mais fundo no conhecimento. Então... E tirava vantagem disso. O Senna, tem até uma história que eles contam na série, não sei o quanto disso que é verdade, que é o episódio lá que o Senna vai cantar, que é muito engraçado. Ele canta com o tiozinho da Honda, né? Cara, é muito engraçado esse episódio. Esse episódio é muito bom. Você não sabia, mas é muito engraçado. Dá uma quebrada total, assim, né? Que tá aquela coisa mais séria, daqui a pouco o Senna cantando, dançando, e aí fecha o contrato com a Honda. Como a gente, depois de muita coisa na cabeça dos goró. Foi engraçado. Ainda bem que ele não saiu dirigindo depois, né? Até isso ele dá um bom exemplo. Aí ele fez o quê? Ele convenceu o tiozinho da Honda, não, vamos montar um super time, né? E montou um super time. Era ele e o Prost. Aí deu bom, né? Porque o Prost ganhou. Se você pega os 4 anos que eles ficaram, pô, eles ganharam todos os campeonatos, né? Sim. 3 do Senna, 1 do Prost. Dominaram, foi dominante mesmo. Todos. E naquela época, assim, não tinha pra ninguém. Aquele MP4 88 é um carro considerado uma lenda da Fórmula 1. Até falando um pouco do legado dele, quando o Hamilton dirigiu ele aqui em Interlagos, o homem chorou copiosamente, assim, né? Porque é o ídolo de infância dele, né? O cara que ele queria ser. Então, tem essa questão dele ser o grande herói, assim, da geração atual de pilotos, da próxima também, né? Que já tá vindo, a galera cita ele. Tem uma entrevista muito famosa do Schumacher, que é quando o repórter pergunta pra ele, você hoje, com essa vitória, igualou o número de vitórias do Senna. O Schumacher desaba em lágrimas, assim, de um jeito... Acaba a entrevista, não consegue tipo assim, acaba. Até eu acho que é o Coulter, o Villeneuve, eu não lembro quem tá do lado dele, que ele fala em inglês, né? Can we please stop? Tipo, a gente pode, por favor, parar? Ele acaba, tipo, a entrevista acabou. E a história já tinha sido contada. O Schumacher, que era o cara que tava rivalizando com o Senna ali, né? Porque quando acontece o acidente, o Schumacher era a notícia nova, né? Pô, aquele alemão ali... fenômeno, né? A Alemanha não tinha nenhuma tradição no automobilismo, sim, tá? E aí tem aquele alemão ali, pô, o cara é bom pra caramba, é rápido, é jovem, é meio maluco também. O Senna tinha uma coisa que ele falava pro Galvão, que era amigo pessoal dele, falava, Galvão, o negócio é o seguinte, na curva só cabe um, e esse um sou eu. É isso aí. Ele era assim, ele era meio... É isso aí. Meio pinóia das ideias, o Ayrton Senna. E aí... O Schumacher era desse também, na curva só cabe um e esse um sou eu. E aí por isso que eles, infelizmente assim, né, o acidente foi muito trágico, mas eu acho que a temporada de 94, se tivesse um Senna e Schumacher combatendo até o final ali, ia ser um campeonato épico, assim. Uma das maiores temporadas da história da Fórmula 1. Né? Quando ele corria com o Prost. Mas assim, o Prost era bom, mas ele não é o Schumacher, né? Não. Ia ter 2 feijão da mesma concha ali competindo. É que na verdade, quando o Schumacher vem... Pessoal, já era uma outra, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, ela inverteu as regras, ela mudou muitas regras por causa do Ayrton Senna. A forma de pilotagem, ela começou a brecar, foi mudado a questão de carro, a questão de gasolina. Gente, mudou tanta coisa e mesmo assim o Senna ainda continuava sendo um fenômeno. Por que o Ayrton Senna ele é tão grande?
O Ayrton Senna, gente, ele tinha corrida, ele ganhou corrida com o carro quebrado, com a marcha quebrada. O Ayrton Senna ganhou a corrida, ele fez tanta pressão para segurar o carro, porque o carro, para não perder o controle do carro, que ele terminou a corrida com o bracinho todo machucado, todo lesionado. E ainda assim, ele correu para abraçar o pai dele, e isso eu vi, Caio, passando na Globo na época, gente. Tá? Mas assista o TV Polo. Que Mané Globo, assista o TV Polo, viu? Mas, pessoal, na Globo foi passar isso daí, você vê ele falando com o pai dele, na hora de erguer o troféu, foi a primeira vez que ele ganhou no Brasil. Foi o GP Brasil de 92, né, se eu não me engano. Ó, tô arrepiado falando, gente. Que ele pega, ele vê aqueles brasileiros todos e se emociona demais. Ele levanta o troféu e ganha a corrida. Ele levanta o troféu e dedica isso aí pra todos os brasileiros. Ele quase não levanta, na verdade, né? Você vê que ele tá todo estupiado, ele levanta com muito esforço. Gente, essa cena, procura no YouTube, gente. Procura pra você. Tem na série também, né? Muito forte, mano, essa cena. Esse pódio tem na série. É um dos grandes picos de emoção assim, da série, da primeira vitória. Gente. Porque ele tinha muita zica, né? Ele era um bom piloto, competia muito bem, tinha vários carros bons, mas ele não ganhava no Brasil. Era impressionante. Ele ganhava na chuva. Na chuva ele dançava. Você via aquelas corridas do Japão. A SEGA, que é uma grande produtora de videogames, ela fez um contrato com a Ayrton Senna. Tem jogo do Ayrton Senna e tudo. E você vai enfrentar, por exemplo, eu tô jogando aqui, Caio, Super Monaco GP 2. Eu vou enfrentar o Ayrton Senna na chuva. Gente, não dá pra ganhar dele. É impossível. E eu tô falando pra vocês de um jogo, tipo assim, de 1993, gente. Até hoje, se você tá aqui, eu vou tomar uma surra do Ayrton Senna na corrida, porque não dá pra ganhar dele. No Japão, assim, o Senna, ele é tratado como... Acho que talvez seja o país que ele mais tem idolatria, fora o Brasil, claro. Sim, o Japão. O Senna no Japão ele é tratado como Deus, assim. Eles são muito malucos por ele. Os japoneses dando a notícia da morte dele, gente, naquela batida da curva Tamborello, se vocês viram a forma com que eles falam em japonês, assim, eles têm aquela tradição, aquela cultura deles, eles serem mais reservados. Eles não aguentam terminar a notícia, começam a chorar, não dá. Enfim, gente, o que a gente está trazendo para vocês aqui é a história de uma pessoa que, tipo assim, levou o Brasil para os 4 cantos do mundo. Ele não se envergonhava de ser brasileiro. Isso era uma coisa muito dele. De falar assim, nós somos brasileiros, nós somos capazes e nós vamos para cima. Gente, o legado que ele deixa para todos nós é um legado de quê? De luta, de perseverança. Se você lutar, você consegue. Que nenhum outro brasileiro, assim, ele não precisava passar por isso. Mas ele fez. Tem o Instituto Ayrton Senna, que ajuda milhões de crianças no Brasil e mundo afora. É uma coisa assim, gente, que não dá para explicar. Essa paixão, essa devoção que a gente tem pelo Ayrton Senna. Eu lembro quando ele morreu, eu estava assistindo essa corrida, eu vi meu pai chorar 4 vezes na vida. E a segunda vez, que a primeira vez que meu pai chorou, foi quando eu saí do hospital. Eu tive tumor quando eu tinha 7 anos. E a segunda vez que eu vi meu pai chorar, um homem meio rústico, um cara muito centrado, muito na dele, assim, ríspido, né? Meu pai chorou quando o Ayrton Senna morreu. Aquilo me marcou muito, porque toda vez que o Ayrton Senna ia correr, a gente se juntava para assistir, meu pai e meus irmãos. Isso sempre acontecia. Vai correr de madrugada, a gente acordava de madrugada para assistir o Ayrton Senna. Então o Ayrton Senna ele marcou muito a minha vida. Ele foi uma grande inspiração, uma grande inspiração. Ele foi um herói. O Rica Perrone, né, ele é muito fã do Ayrton Senna e ele tem uma frase que eu acho que é muito marcante, que ele fala assim: a Marvel e a DC inventam um monte de super-herói com um monte de poder, mas nenhum deles tem um poder melhor do que o meu herói. O meu super-herói tem o poder de dar alegria para as pessoas. Esse era o superpoder do Senna. Ele juntava a família. O poder dele era tipo assim, um pai abraçar o filho. Juntar famílias. Era isso que ele fazia, entendeu? Era um outro mundo, assim, 31 anos atrás. Era outro mundo, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, assim. A alegria do brasileiro era ver o Senna correr, porque a seleção estava numa draga, não ganhava de ninguém. Tava difícil, né? Graças a Deus que depois veio o Ronaldo. E o Romário. Primeiro o Romário. O Romário era o cara, velho. O cara é brabo, velho. Era outro brasileiro assim também, que era o perfil do Senna, né? Eu sou bom mesmo, eu vou ganhar, e é isso aí. É que o Romário era mais esculhambado, né? O Romário falava a palavra. Aquela coisa toda. O Senna não, o Senna era mais contido nessa parte. Nessa parte. E, assim, falando assim sobre o finalzinho mesmo da série, o 6º episódio é o episódio pra você chorar, porque ali você não tem o Bruno, né, que é o ator que faz o Senna. Você tem o Senna mesmo, é o próprio Senna falando um discurso assim lindo sobre, tipo, luta, persevera, você consegue, acredita em você, segue seu sonho. E ali você vê
o tamanho dele, assim. Você vê que a mensagem dele não era só, tipo assim, eu sou um piloto bom. Era simples, né, cara? Ele era simples, gente. Ele era um grande ser humano, assim, acima de tudo. Simples. E a forma como o Hamilton fala dele, assim, eu particularmente eu considero o Hamilton o melhor piloto da história. Pra mim, o maior é o Ayrton Senna, tá? Mas melhor eu acho o Hamilton. Existe uma diferença do maior pro melhor, né? O Hamilton, ele tem todos os recordes da Fórmula 1, basicamente. Sim. E... Só que, assim, quando o Hamilton fala do Senna, cara, você vê que ele tá falando, assim, de um cara que é o herói dele. Entendeu? Pô, o Hamilton é britânico, entendeu? O Hamilton é britânico, ele não tem, em tese, assim, nada a ver com... Eles são frios, né? Eles não têm essa coisa, né? E... Agora você vê ele falando e o cara muda o semblante, ele começa a chorar. Pô, a hora que ele deu acho que foi 2021, se eu não me engano, ou 2022, que ele pegou a bandeira do Senna, do Brasil, e deu a volta com a bandeira. Cara, ele emocionou o Brasil inteiro quando ele ganhou aqui. E... Depois, quando ele andou com o MP4 de 88, né, que é o carro do primeiro título mundial do Senna, ele chorou, assim. Então, esse é o tamanho do Senna. Esse é o... Ele transcende aquela coisa de ser assim, é só um piloto de Fórmula 1. Muitos da geração de hoje não entendem o conceito do que ele fazia, entendeu? Ele juntava as famílias. Ele era o abraço do pai com o filho, entendeu? Era isso. Do avô com o neto. Era isso que ele fazia pelas pessoas, numa época que, assim... o país estava numa crise econômica muito pior do que a de hoje, era uma situação que tudo no Brasil te dava motivo para você ser triste, para você ser depressivo, derrotado. E aí domingo de manhã, ou de madrugada, ou de noite você ligava a TV e tinha um cara brasileiro botando o carro na frente de um europeu, de um francês, de um americano. E o engraçado que ele vencia, você sentia que você podia vencer também. Ele vencia, ele passava força. Aquela mensagem assim, você também pode. Você viu o Senna assim, você se inspirava nele. E eu acho que a série, acho que é no 5º episódio, se eu não me engano, que ela trata sobre o legado, ela foi muito feliz na escolha, porque ela mostra ele indo visitar um menininho, e aí é um menininho, assim, né? Ele vai lá na favela, visita o menininho, a gente não sabe se ele realmente fez isso, mas assim, conhecendo o Senna, provavelmente ele fez. E depois a gente vê aquele menininho chorando na morte do Senna, e já não é mais um menininho, já é um jovem adulto ali, né? Porque o tempo passou, né? E aquilo ali eles escolheram aquele menininho para ser a representação da gente, né? Do brasileiro. Sim. E eles foram, nesse aspecto assim, eles foram impecáveis. A série tem os probleminhas dela, né? A parte da cortar a Galisteu da história, mas aí é por causa, não da Netflix, por causa da família do Senna. Tudo bem, respeito a decisão deles, mas acho que se você quer contar uma história, você tem que contar a história completa, né? E a Galisteu faz parte da história do Senna. Ela até fez um post lá no Instagram falando sobre isso, então quem quiser pesquise no Instagram dela. Mas via de regra, assim, eu só não digo que ela é uma obra-prima, porque eu sou chato com isso. Eu acho que tem que contar a história correta da pessoa. E eles esqueceram um ano ali relevante, que é o ano de 93, que o Senna, assim, ele sai trucidando os adversários. Ele sai ganhando todo mundo. Ele próprio falava que era o melhor ano da carreira dele, mas... Absurdo, gente. Absurdo. Gente, um programa é muito pouco para poder falar dele. Estendemos até o tempo aqui. Mas é o seguinte, Caio, se despede dos nossos telespectadores e temos uma novidade para vocês aí. Bom, agradeço aí a oportunidade de falar do Senna, é um cara que é o meu herói, apesar de eu não ter visto, né, é uma relação meio estranha, como eu falei no começo, eu tenho essa frustração de não ter visto o Senna correr e o Zico jogar, mas não tem como resolver isso, né, só se eu fosse mais velho e não sou. Então, agradeço aí pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado aí da história, e se vocês não viram a série, vejam a série, tá, que ela é ser chorado do primeiro ao último episódio. Pessoal, eu quero agradecer meu parceiro Caio, quero agradecer toda a produção. Gente, esse foi um programa especial sobre o nosso... grande Ayrton Senna do Brasil. Quero pedir desculpa para vocês pelas lágrimas, porque é muito difícil a gente falar dele e não se emocionar por tudo que ele nos ensinou, tudo que ele passou pra gente. Eu espero de verdade que vocês gostem desse programa, que vocês curtam, compartilhem, porque esse programa é feito com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Um grande beijo. Temos grandes novidades com Mickey Games vindos aí. Desculpa a emoção, gente. A emoção aflora mesmo, porque a gente não tá falando de qualquer um. É o Ayrton Senna do Brasil. Nossa equipe toca aí a música da vitória. E vamos pra cima. Tamo junto. Obrigado e até a próxima. Falou!